Por que razão não se implanta o bilhete único no Estado e também no município do Rio de Janeiro? Se fala muito no período eleitoral sobre a importância do bilhete único, cita-se de maneira recorrente São Paulo como exemplo de projeto bem sucedido, implantado e a partir do qual vários problemas foram minorados, se não resolvidos por conta do bilhete único, e a população agradece, obrigado por esse projeto. No Rio, no entanto, a despeito de se lembrar da importância desse projeto, ele até agora não foi implantado. Onde está o problema, vereador? Por que razão, novamente, essa questão, que me parece que não é da simpatia dos empresários de ônibus, não avança? Olha, Ricardo, eu queria dizer a você, a todos que estão nos assistindo nesse momento, que o bilhete único será implantado no Rio de Janeiro. Nós temos todo o processo já está pronto, será implantado a partir já agora de 2010, teremos o bilhete único, finalmente, no Rio de Janeiro, e nós temos a segurança de que o transporte no município do Rio de Janeiro será organizado. Porque todo esse processo ele só é possível se houver a vontade política do prefeito e do Poder Executivo. Parece que o bilhete único, pelo menos o projeto é começar pela Zona Oeste? A primeira licitação para sistema de van ocorrerá na região de Guaratiba. E as vans são transportes alimentadores, que vão fazer desses bairros até o centro dos bairros de Campo Grande, de Santa Cruz, até as estações de trem, até as estações de metrô. Agora, para o cidadão aderir ao sistema, só com bilhete único. O problema que está acontecendo no Estado é que se a pessoa que pega uma van lá em Magé e desce ali na Francisco Bicalho, se ele tivesse com a mesma passagem o direito de pegar uma outra condução, o problema seria menor. O fato é que ele tem que pagar uma outra passagem. A Prefeitura já se antecipou a esse problema. Ou seja, esse problema que está se dando aí por falta de entrosamento entre linhas, as vans param na Leopoldina e aí o passageiro não tem que pegar uma outra condução para se dirigir à central, onde ele tem linhas disponíveis para toda a cidade. Esse problema poderia deixar de existir caso o bilhete único tivesse sido implantado, porque não teria nenhum ônus a mais naquele momento. E ele nem precisaria ir para a central, Ricardo, porque, veja bem, se ele desceu na Leopoldina e está indo para a Zona Sul, ali poderia ter linhas de ônibus ou de outro tipo de transporte, fazendo o percurso da Zona Sul, ele desceria ali, pegaria outra condução para a Zona Sul, com o mesmo bilhete. Porque essa é a grande questão. O sucesso do projeto em São Paulo, eu fui a São Paulo visitar para conhecer de perto, é porque com o bilhete único você tem aquele tempo de duração do uso da passagem, pode usar até 3 horas a passagem, isso facilita a vida do cidadão. Eu diria para você o seguinte, isso nunca foi feito no Rio de Janeiro porque nunca houve vontade política. Porque sempre houve o temor de enfrentar esse tema. Eu garanto a você que essa prefeitura está enfrentando e vai resolver esse problema. Vereador Paulo Pinheiro, o senhor acha que realmente não foi implantado porque há um temor de enfrentar, digamos, esse baronato dos empresários de ônibus? Não tenho dúvida alguma. E espero ter saúde suficiente para usar o bilhete único quando estiver vivo. Espero que isso aconteça, porque é realmente um fato. São coisas estranhas. Todo mundo quer e não se faz, né? São coisas do Brasil. Há um consenso em relação a isso, mas isso não avança. Não avança. Acho que é preciso avançar aí. E é importante que essas coisas sejam discutidas. Agora, o plano diretor é outro momento dessa discussão. Essa semana foi discutido lá com o secretário de Transporte. Ele falou exatamente o que o Adilson disse, que até 2010 temos que dar um crédito ainda. Nós estamos cobrando do governo, mas temos que dar um crédito do governo. Parece que vai fazer. E essas medidas precisam ser tomadas. Nós não podemos ter da maneira como nós temos hoje. Quer dizer, você vê a questão dos táxis aqui no Rio de Janeiro. Não é possível mais táxis. Foram dobrados o número de táxis no Rio de Janeiro. O transporte tem que ser revisto no Rio de Janeiro. Vamos falar agora um pouquinho. Que é um ponto importante até para melhorar a qualidade de vida. Perfeito, vereador. Vereador, agora, Dilson Pires, vamos falar de política. O PT se aproxima da sua convenção estadual, vai escolher seus 9 dirigentes no Estado do Brasil afora. O senhor já se definiu em relação às chapas que são colocadas para a convenção agora de novembro? Já estou definido há muito tempo. O senhor apoia, enfim, que nome para essa associação? Olha, eu estou apoiando o nome do vereador de Niterói chamado Valdec, que está disputando a presidência do PT aqui do Estado, e a nível nacional o deputado José Eduardo Cardoso, que está disputando pela chapa da Mensagem, que é uma chapa da qual eu faço parte, o ministro Tarso Genro, a deputada Cida Diogo, vários políticos aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos aí a 4 minutos do encerramento do programa e eu te pergunto, a eleição do Valdec, que simbologia tem em relação a uma outra disputa, que é a disputa em relação à candidatura, a tese da candidatura própria? O Valdec significa que a tese da candidatura própria se reforça ou o Valdec significa que a tese de apoio à reeleição do governador Sérgio Cabral, o apoio do PT à candidatura do governador Sérgio Cabral é mais forte? Como é que o senhor lê
digamos, uma possível vitória de Valdec? Olha, a nossa chapa tem como prioridade a eleição da Dilma Rousseff, presidente da República. E essa eleição, na nossa opinião, passa por uma aliança com o PMDB. Nós temos conversado esse assunto com o PMDB do Estado do Rio de Janeiro, com o governador Sérgio Cabral. O senhor defende, então, que o PT não lance candidatura própria e apoie o governador Sérgio Cabral na sucessão estadual? Acho que o movimento feito pelo prefeito Lindbergh é um movimento legítimo. Ele é um militante do PT, é legítimo que ele pleiteie a disputa, mas até esse momento nós achamos que o caminho mais firme para o PT é consolidar essa aliança que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Não apoiando a candidatura do governador Sérgio Cabral à reeleição. E dando continuidade ao projeto do presidente Lula, que para nós é o mais importante para o Brasil avançar com justiça social. Deputado Paulo Pinheiro, como fica o PPS na sucessão estadual? Nós somos um partido pequeno, não temos esse tamanho todo do PT, mas nós já estamos definidos. O PPS do Rio de Janeiro já definiu a candidatura favorável à candidatura de Gabeira aqui no Rio de Janeiro. Nacionalmente, o PPS tem uma frente com o PSDB e o DEM, apoiam o atual governador Serra, se for o candidato, ou o candidato Aécio Neves. Mas a nossa grande discussão é aqui no Rio de Janeiro. Nós queremos aqui no Rio de Janeiro trabalhar, cada um pensa de uma maneira. Temos ainda muitos... Gabeira aqui no Rio de Janeiro... seria efetivamente candidato, vereador? Eu imagino que sim, né? Há uma dúvida ainda que persistente sobre a possibilidade dele se candidatar ou se candidatar ao Senado ou ao governo do Estado? Ele já colocou à sua disposição de se candidatar ao governo do Estado. Agora depende de uma aliança, evidentemente, tempo de televisão é muito importante, de uma aliança aqui no Rio de Janeiro. E o PSDB está cobrando nessa aliança que ele dê prioridade ao palanque palanque do candidato do PSDB. Entretanto, ele tem um candidato, vai ter uma candidata aqui, a Marina, uma ótima candidata, que nós do PPS, muitos de nós também que achamos interessante e prudente. Para muitos de nós, a Marina é uma belíssima candidata a presidente da República, mas é preciso definir no Rio de Janeiro uma candidatura porque temos uma proposta e um projeto alternativo ao projeto que já vai entrar no seu 4º ano, que é o projeto do atual governador Cabral, que temos todas estes questionamentos, falamos aqui, um governo que acho que não foi o que gostaríamos na saúde, na educação, no transporte, precisamos de uma alternativa. Essa alternativa, eu acho, vereador, que é o Gabeira. Esperamos que o Gabeira seja candidato para que possamos defendê-lo. Vereador Adilson Pires, parece ter alguma coisa a considerar. Não, eu diria o seguinte, o governo do governador Sérgio Cabral é um governo que acertou em muitos pontos. Se nós olharmos o setor de arrecadação do município, o escândalo que era a Secretaria de Fazenda do Estado, se você olhar a forma como se loteava batalhões e delegacias, se você olhar sobre o aspecto de gestão, o Estado do Rio de Janeiro está muito melhor organizado hoje. Acho que houve seriedade para organizar o Estado. E há alguns pontos de deficiência em algumas políticas, e é até natural. Nós não estamos tratando aqui de perfeição, de coisas... Estamos tratando de uma pessoa que governa o Estado, que tem algumas falhas em alguns pontos, mas o governo do Estado, do Rio de Janeiro, é um governo que eu reputo como um governo, depois de muitos anos no Rio de Janeiro, um governo que está conseguindo organizar as finanças, a estrutura administrativa do Estado do Rio de Janeiro. A interpretação do vereador Adilson é como se fosse no futebol, nós vascaínos, gostamos muito que o Vasco ganhe, mas estamos na 2ª divisão. É preciso um governo de 1ª divisão. Bom, gente, o papo está muito bom, mas o nosso tempo se esgotou. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Deputado, vereador Paulo Pinheiro. Muito obrigado, vereador Adilson Pires. Foi um prazer tê-lo aqui no Jogo do Poder. Obrigado, Ricardo. Boa noite. Obrigado. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Eu espero você. Muito obrigado pela audiência e até lá.